Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz. Eu tenho 37 anos, sou do sexo masculino, sou um homem preto, tenho cabelos pretos, estou trajando uma camisa preta e uma calça jeans, tenho estatura mediana. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E a nossa aula de hoje é sobre coesão e coerência. Vamos aí à primeira questão. A nossa primeira questão é o seguinte: considere o trecho do romance O 15, de Raquel de Queiroz, para responder a questão. Raquel de Queiroz, leitura obrigatória, hein? Essa cearense que é um dos expoentes do modernismo. Vamos lá a esse trecho. Armado com um cartãozinho do bispo e um bilhete particular de Conceição, a senhora que administrava o serviço, Chico Bento conseguiu obter o ambicionado lugar no açude do Tauape. No bilhete, a moça fazia o possível para comover a destinatária. E a senhora, apesar de já ser habituada a esses pedidos, que falavam sempre numa mesma pobreza extrema e em criancinhas famintas, achou o jeito de desentulhar uma pá. E ela mesma guiou o vaqueiro aturdido com seu ferro na mão e o entregou ao feitor. Duramente, Chico Bento trabalhou todo dia no serviço da barragem. Só de longe em longe parava para tomar um fôlego, sentindo o pobre peito cansado e os músculos vadios. E o almoço ao meio-dia, onde junto do pirão um naco de carne cheiroso emergia, mal soergueu e o animou. Já era tão antiga, tão bem instalada a sua fome, para fugir assim, diante do primeiro prato de feijão, da primeira lasca de carne. O trecho destacado é o seguinte: e o almoço ao meio-dia, onde junto do pirão um naco de carne cheiroso emergia, mal soergueu e o animou. Lá no quinto parágrafo. Os pronomes sublinhados retomam o sentido de: letra A, Chico Bento. Letra B, serviço da barragem. Letra C, naco de carne cheiroso. Letra D, almoço. Letra E, pirão. Mas antes de respondermos à questão, temos de voltar à parte inicial do texto. Prestem atenção aí. Esse romance é o 15, da Raquel de Queiroz. O personagem central é o Chico Bento, né? O Chico Bento é um vaqueiro que trabalha lá no sertão e vive as mazelas, né, as agruras aí que a temporada de estiagem traz. E aí, essa parte do texto, do 15, fala realmente do Chico Bento. É ele que está armado com o cartãozinho do bispo, aqui o conteúdo do cartãozinho, do bilhete. Quem trabalha duramente é o Chico Bento. Quem é que para tomar um fôlego? O Chico Bento. E aí, quem é que almoça um pratinho de pirão com um pedaço de carne que mal consegue levantá-lo e animá-lo? Quem é que come? O Chico Bento. A resposta, então, é a letra A. Os dois pronomes oblíquos, em mal o soergueu e mal o animou, quer dizer que esse pedaço de carne não conseguiu levantá-lo, não era capaz, não era suficiente de levantá-lo e nem de deixá-lo animado. Então, o pronome oblíquo retorna Chico Bento. Vamos à próxima questão. Segunda questão, vamos lá. Leia o texto de Jorge Colli para responder a questão. Dizer o que seja, a arte é coisa difícil. Um sem número de tratados de estética debruçou-se sobre o problema, procurando situá-lo, procurando definir o conceito. Mas, se buscamos uma resposta clara e definitiva, decepcionamo-nos. Elas são divergentes, contraditórias, além de frequentemente se prenderem exclusivas, propondo-se como solução única. Desse ponto de vista, a empresa é desencorajadora. Entretanto, se pedirmos a qualquer pessoa que possua um mínimo contato com a cultura para nos citar alguns exemplos de obras de arte ou de artistas,
ficaremos certamente satisfeitos. Todos sabemos que a Mona Lisa, que a Nona Sinfonia de Beethoven, que a Divina Comédia, que Guernica de Picasso ou Davi de Michelangelo são indiscutivelmente obras de arte. Assim, mesmo sem possuirmos uma definição clara e lógica do conceito, somos capazes de identificar algumas produções da cultura em que vivemos como arte. É possível dizer, então, que arte são certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo. Isto é, nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos. Se não conseguimos saber o que a arte é, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia e como devemos nos comportar diante delas. Texto que é arte, de 2010 aí. E a questão pede o seguinte: assinale a alternativa que expressa com correção gramatical a ideia central do texto. Letra A. Embora não tenhamos uma definição clara sobre o que seja arte, todos sabemos enumerar objetos que normalmente são classificados como obras de arte. Letra B. Na medida em que não temos uma definição clara sobre o que seja arte, não sabemos enumerar objetos que normalmente são classificados como obras de arte. Letra C. Todos sabemos enumerar objetos que normalmente são classificados como obras de arte, porque não temos uma definição clara sobre o que seja arte. Letra D. Assim como não sabemos enumerar objetos que normalmente são classificados como obras de arte, não temos uma definição clara sobre o que seja arte. Letra E. Como não temos uma definição clara sobre o que seja arte, todos sabemos enumerar objetos que normalmente são classificados como obras de arte. Gente, voltando aí ao comando da questão, assinale a alternativa que expressa com correção gramatical a ideia central do texto. E a ideia central do texto está bem aqui, neste parágrafo. Entretanto, se pedirmos a qualquer pessoa que possua um mínimo de contato, aí vai até a frase, todos sabemos que a Mona Lisa, tarará, tarará, vai explicando, vai dando aí os seus argumentos até chegar ao ponto. Aí chega lá no último período. Assim, mesmo sem possuirmos uma definição clara e lógica, prestem atenção, esse mesmo aí que aparece depois do assim, ele dá a ideia de concessão, ou seja, ele faz uma ressalva. E aí, de cara, nós vamos à opção que traga inicialmente uma ressalva. E qual é? A letra A. Embora não tenhamos uma medida, mesmo que, ainda que são elementos de ligação de ideias, são os elementos conectivos, que nesse caso vão trazer ideia de concessão. O que é uma concessão? É aquela ideia contrária à outra que não vai anular a sua existência, ou seja, ela não vai impossibilitar que a outra ação aconteça. Então, a letra A seria a resposta correta. Embora não tenhamos uma definição clara sobre o que seja arte, todos sabemos enumerar objetos que normalmente são classificados como obras de arte. Prestem atenção que as outras opções não possuem ou o sentido que é trazido no texto, ou possuem divergência, ou seja, não tem uma coerência em sua construção. Vestibulando, agora vamos relembrar alguns conceitos sobre coesão e coerência. Presta atenção aí, As duas se relacionam com o texto e sempre caminham juntas, para que o texto seja bom, claro e organizado. Coesão é a estrutura do texto, é quando utilizamos as palavras adequadas para construirmos um texto que seja adequado, especialmente quando falamos sobre conectivos. O que são os conectivos? Principalmente as conjunções, que servem como conectivos de causa, efeito, finalidade, proporcionalidade,
entre outros, tá bom? Coerência. A coerência ela tem a ver com o mundo das ideias, é o sentido que você vai trazer ao seu texto, ou seja, a lógica discursiva. É quando o seu texto inicia com um tema, ele termina com aquele tema, com aquele ponto de vista, e você entendeu claramente o que está escrito ali, ou o seu leitor entendeu claramente o que você quis expressar naquela construção. A informação precisa ser coerente no seu texto, ela tem que ser lógica e ela precisa ser objetiva. Como a gente faz isso? Utilizando a coesão. E os tipos de coesão que a gente tem? Coesão referencial. Usamos pronomes pessoais ou possessivos, né? Para fazer isso. Gabriel e Raquel, olha só, estou falando sobre esses dois seres aqui, ó. Gabriel e Raquel foram ao cinema, eles adoraram filme. O ele substitui quem? O Gabriel e a Raquel, que não precisaram ser repetidos. Vamos lá. Referência demonstrativa. Utilizamos demonstrativos e advérbios, né? Os pronomes demonstrativos e os advérbios. Vou fazer todas as tarefas, exceto esta. Organizar os livros. Quando ele utilizou esta, organizar os livros ainda não tinha sido apresentado. Se eu já tivesse falado, vou fazer todas as tarefas, organizar os livros, essa eu não vou fazer. Olha só, se eu utilizasse o essa, seria para um elemento que eu já utilizei anteriormente. Mas, como eu ainda não tinha citado, eu utilizei quem? O esta, tá? Para apresentar algo que ainda vai ser dito. Próximo. Referência comparativa. Olha só, evidenciamos semelhanças por meio de comparações. Outro dia tão chuvoso como os anteriores. Esse como aqui, ó, é um conectivo de comparação, tá bom? Então, ele indica que os outros dias também foram chuvosos, como este que está acontecendo agora. Substituição, né? Olha só, a substituição de um elemento ou de uma ideia por um pronome ajuda a evitar repetições, como lá na questão que a gente viu sobre o Chico Bento, né? Lá do 15, da Raquel de Queiroz. Ó, nós iremos ao parque amanhã, isso se não chover. Isso substitui quem? Toda a oração anterior. Nós iremos ao parque. Nós iremos ao parque se não chover. Está bem aqui, ó. O nós iremos ao parque está resumido neste pronome demonstrativo, bem aqui. Elipse. Elipse é aquela figura de linguagem que suprime um elemento desnecessário para o enunciado. Olhem só. Quer mais pipoca? Olha só, gente. O quer aqui, ó, da ideia que eu estou falando com uma pessoa. Lembra, toda vez que eu estou interrogando alguém, é a segunda pessoa, é com quem eu estou falando. Assim, entende-se que o verbo quer vai ser referente à pessoa você. Porque se fosse tu, seria queres mais pipoca? Então, você quer mais pipoca? Eu precisei colocar o você aqui? De jeito nenhum. Isso se chama elipse. E a conjunção, né, que são essas nossas amigas aí que ligam os nossos textos, e elas são importantíssimas para que a ideia do seu texto seja bem relacionada, tá bom? Então, preste atenção. As conjunções ligam orações, estabelecendo relação entre elas. Não sabemos quem ganhou o jogo, mas ela sabe, dá uma ideia de oposição. Eu posso não saber, porém, contudo, entretanto, todavia, assim como outras conjunções são importantíssimas. E aí a coesão lexical, que vai trabalhar com a ideia de substituição de palavras. Olha só, aquela escola está em péssimas condições. O estabelecimento, quem é o estabelecimento? A escola. Não precisei repetir. E aí, vestibulando do Preveste, na aula de hoje nós vimos coesão e coerência, que é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Então, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Até a próxima!